aqui vai ser a almofada que a gente vai fazer, a capa. E a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, antes da gente começar a fazer a capa, é identificar as peças que a gente vai cortar para depois fazer a costura. E eu vou falar para vocês aqui qual vai ser as peças. Essa peça maior, essas duas peças maiores, a de cima e a de baixo, a gente dá o nome de tampo, tá? E essa aqui, que é a faixa lateral, que é onde a gente vai fazer, cortar toda essa faixazinha aqui lateral, que é para costurar, para dar o formato, para a gente poder ensacar a almofada. Então, tampo, faixa lateral e a outra faixa que eu quero mostrar para vocês, antes da gente cortar, essas duas faixinhas aqui, que a gente chama de faixa do zíper, tá? Que a gente coloca um zíper nela, que é para poder facilitar, para a gente não costurar e ficar um acabamento grosseiro, um acabamento feio, tá bom? Então, antes da gente começar a fazer a capa, eu queria que vocês soubessem o que é que a gente ia cortar, para poder a gente, quando cortar, vocês forem identificando o que é que a gente vai fazer. De primeiro a gente vai tirar os dois tampos, para depois a gente poder tirar as faixas lateral e a faixa do zíper. Então, pessoal, agora eu peguei aqui um papelão, como eu já fiz a medida, eu vou tirar ela com 1,21 m. Então, eu fiz um furo no papelão de um lado e no outro eu marquei 60 centímetros e meio, essa parte aqui, desse furo para cá tem 60,5, que quando eu fizer a circunferência vai dar 1,21 m, que é o que eu vou precisar. E agora eu vou riscar ele aqui. Olha só, aqui eu vou colocar um lápis aqui numa ponta e na outra eu vou colocar o outro lápis, que é para a gente poder fazer a marcação. Antes de riscar, a gente dá uma conferida para ver se está pegando no pano. Aqui eu já sei que ele vai pegar. Eu posso afastar mais um pouco. E olha só como é fácil. Aqui, ó, a gente leva o lápis. Esse aqui do meio. Olha só, vai levando e fazendo o círculo com o papelão. Vai ficar um círculo bem redondinho, bem feito. Olha só, bateu bem certinho aqui. A partir daqui eu não preciso fazer um outro círculo. Aqui eu corto e quando a gente for fazer o outro tampo, né, que esse aqui vai ser o tampo, eu vou marcar aqui tampo, a gente corta esse, por esse a gente já vai cortar o outro. Já cortei aqui o nosso primeiro tampo. E para cortar o outro, é como eu falei, a gente só vai, pega ele aqui, ó. A gente está utilizando um sintético vermelho, é um Facto, é o nome desse material. A gente coloca o que a gente tirou primeiro em cima, vou colocar um pezinho aqui, ó. E agora a gente faz só o recorte para poder tirar o segundo tampo. Olha só, eu vou medir dessa costura até a outra para saber o comprimento dela e a gente vai medir aqui na altura para saber a altura da faixa. Ela aqui está com 10 centímetros, então a gente vai fazer uma faixa com 12 centímetros. Então vai ser uma faixa com 12 centímetros. O ideal aqui é uma trenazinha de plástico, né? Porque você vai ter mais precisão na hora de fazer essa circunferência aqui para saber a medida correta da faixa. Mas eu só tenho essa daqui por enquanto, então vai ser com essa. Aqui ela está marcando 2,13 m, com 2 centímetros da costura vai ficar 2,15 m. Só que aqui é o seguinte, a gente vai tirar uma faixa com 2,20 m. Por quê? Porque se faltar na hora da costura, porque a máquina ela puxa, você vai ter problema e vai perder a faixa e vai ter que fazer outra faixa.
E se você tiver pouco tecido, você vai ter que comprar mais tecido e vai ter prejuízo. Então aqui, como ela está dando 2,3 metros, eu vou tirar ela com 2,20 metros. Sempre eu tiro passando por conta de dar algum erro. Eu já vou medir também a faixa do zíper, porque aqui eu vou tirar depois também. Ela está dando 1,68 m, eu vou tirar com 1,75 m as faixas. Aqui eu preciso tirar duas faixas, que é uma para cima e outra para baixo aqui, para colocar o zíper no meio. Então vou marcar aqui, ó, 12. Como minha régua ela é um pouco pequena, então eu preciso marcar. Se você tiver uma régua muito grande, você marca num canto e no outro. Olha só, agora eu vou marcar 2,20 m. Marco de novo 2,20 m, que é para a gente poder fazer a marcação. Agora eu vou pegar a régua e vou marcar ela. Eu acho que na imagem não dá para ver os riscos, mas pelas medidas que eu estou passando, você pode fazer que dá certo, se caso você vai fazer uma almofada dessa. Estou riscando aqui para a gente poder cortar. E aqui onde eu marquei 2,20 eu passo o risco. Aqui ainda vai dar uma faixa para o zíper. Eu vou tirar logo a faixa. Olha só, pessoal, aqui na faixa do zíper é o seguinte. No caso, essa faixa aqui ela tá dando 12. Então, quando eu cortar essas duas faixas mais a costura do zíper, ela tem que ficar com 12 também. O que é que eu faço? Eu vou dividir 12 por 2 e vou acrescentar mais 1 centímetro, que vai ser 1 centímetro aqui que a gente vai dobrar no zíper aqui para fazer a costura. Vou tirar duas faixas com 7 centímetros, de 7 centímetros pelo 1,75 m, que foi o tamanho que a gente tirou da faixa do zíper. Vou fazer uma marcação, faixa lateral, faixa do zíper, para mim poder identificar. Bom, galera, antes da gente começar a costurar, eu fiz uma pequena alteração aqui na parte do zíper, da faixa do zíper. Eu tirei uma medida que a gente tinha feito de 7 centímetros de largura por 1,75 m, e a outra eu tirei com 10 centímetros por 1,75 m também. Por quê? Porque o zíper que eu tinha aqui, ele não é da mesma cor do sintético, então eu vou fazer uma costura para cobrir o zíper para não ficar vendo ele, tá bom? E também uma opção de fazer um acabamento para não ficar o zíper à vista, mesmo sendo da mesma cor, fica um acabamento melhor. Então eu tirei uma faixa com 7 e a outra com 10, que é para poder fazer esse acabamento. E a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar as faixas do zíper. Eu vou costurar primeiro a faixa de 7 centímetros do zíper. Aqui a gente coloca o lado direito do sintético e o lado avesso do zíper, o lado direito do zíper para baixo. Olha só, aqui eu vou costurar ele na largura da sapata da máquina, porque aí depois a gente vai fazer um acabamento nele, vai virar e vai fazer um acabamento. No final aqui a gente corta ele, corta bem retinho com o sintético. E agora eu vou virar ele aqui com o zíper. Olha só, eu vou virar ele no lado direito e vou fazer um pesponta aqui em cima do sintético.
Olha só como foi que ficou o acabamento que a gente deu, o pesponto. Agora eu vou pegar a outra faixa e vou costurar nesse outro lado aqui, que é pra gente poder fazer o acabamento que vai cobrir todo o zíper. Aqui, ó, aqui tá o lado direito do zíper e a gente faz isso assim, ó. A gente vira ele e costura do mesmo jeito que a gente costurou no começo, pelo lado avesso do zíper. Sempre a primeira costura a gente costura com meio centímetro aqui no meio do canal do zíper, nessa parte aqui, ó, bem no meio dessa parte aqui do zíper a gente costura aqui, porque quando virar para fazer ou essa costura ou o acabamento por cima vai dar certo. Olha só, agora a gente vai fazer o acabamento para cobrir o zíper. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faixa de 10 centímetros e vou puxar ela para aqui para trás, ó. Eu vou dobrar ela aqui assim, ó. Tá vendo? A gente dobra ela. Daqui de cima a gente já vai ver que onde a dobra tá, ela já tá cobrindo o zíper. Então, ó, daqui de cima a gente vai regulando ela até ela ficar cobrindo todo o zíper. E aqui a gente costura no mesmo canto que a gente costurou, que a gente deu a primeira costura aqui, ó, em cima da outra. Vou dar o retrocesso aqui e vou ajeitar ela. Vou pegando aqui por baixo, por aqui por baixo, e vou sentindo onde é que está o sintético, tá? Que ele tem que ficar do mesmo tanto que tá aqui, ele tem que terminar. Ou eu vou me baseando por essa parte daqui, ó, essa parte lateral aqui. A gente tem essa largura aqui e a gente vai levando toda ela até chegar no final, que é o que geralmente eu faço. E aqui, ó, a gente costura ela todinha até chegar lá no final. Vai ajeitando para ele não ficar torto. E vai esticando, porque o sintético ele é mais duro do que o tecido, ele não estica tanto. Então a gente vai, ó, amassando ele. Dou o retrocesso, corta aqui o excesso de linha. E olha só como foi que ficou. Não dá pra ver o zíper, só quando a gente abre essa parte, ó, que a gente consegue ver. Tá vendo? Quando a gente abre aqui, é que a gente consegue ver o zíper. Mas ele vai ficar todo assim no colchonete, ele não vai dar pra ver na almofada redonda. E agora, depois de a gente ter costurado o zíper, a gente vai costurar nossa faixa lateral em um dos tampos, que é para depois que a gente fizer essa costura a gente colocar o outro tampo e depois vir fechando com o zíper, tá bom? Então a gente vai costurar aqui. Eu sempre deixo uns 5 a 7 centímetros aqui sem costurar. Começo 7 centímetros depois da faixa, para a gente depois, quando for emendar a faixa lateral com a faixa do zíper, ter folga para a gente poder fazer a emenda. Bom, então a gente vai começar a costurar ela aqui. Coloquei o tampo embaixo e a faixa por cima. E aqui, ó, a gente vai costurando aos poucos. Bom, essa minha máquina, por ela ser uma transporte simples, eu preciso ir costurando aos poucos. Quando você tem uma máquina transporte duplo ou transporte triplo, ela já puxa melhor o sintético e ela não vai afastar. Como a transporte simples ela puxa mais embaixo, então eu preciso segurar o pano, tanto o sintético na faixa e no tampo, para que ela não possa sair do lugar. E eu vou costurando aos poucos aqui, ó. Estou costurando com 1 centímetro. A gente vai costurando de pouquinho para
dar problema. E sempre vou conferindo o ponto da máquina para ver se não está folgado, se não está soltando ponto, para a gente não ter problema. O ideal mesmo é você, antes de você começar a costurar sintético, você pegar um pedaço do sintético que você vai trabalhar, que você não vai usar, e fazer algumas costuras para você ver como é que está o ponto da sua máquina, para que você não possa ter problema, porque uma vez que furado o sintético, não tem como mais, você perde a peça, entendeu? E você tem que tirar outra peça. E é isso que eu faço antes de começar todas as costuras no sintético. Aqui também no final eu vou parar uns 7 centímetros, 10 centímetros, você que sabe, vou dar um retrocesso aqui e vou deixar essa parte para a gente poder fazer a emenda. Agora eu vou pegar a faixa do zíper que a gente fez e vou emendar na faixa lateral. Olha só como foi que ficou. Deu a medida certinha, eu tirei uma faixa com 7 e a outra com 10, fiz a dobra e ficou o tamanho certo aqui da faixa lateral. Agora eu vou emendar essa faixa do zíper na faixa lateral para a gente poder fazer o fechamento e depois vir com o tampo de cima para fechar e a gente desaversar e ensacar a almofada. Eu vou colocar essa peça por baixo e vou pegar a parte aqui da faixa e vou emendar na faixa do zíper. Vou fazer a costura aqui com 1 centímetro. E agora eu vou virar e vou fazer o pés-ponta aqui nessa peça para ficar mais segura. Dar outra costura aqui por cima dela. A gente vira assim, ó, do mesmo jeito que a gente fez no zíper. E vou dar uma costura aqui para reforçar ele. Feita aqui a emenda da faixa do lateral com a faixa do zíper, eu vou continuar até chegar na outra ponta para a gente poder colocar o outro tampo e finalizar a capa. Vou começar aqui dando retrocesso para a linha e continuar a costura. Pronto pessoal, já colocamos a faixa do zíper e a faixa lateral, ela já está toda colocada do nosso tampo. Agora eu vou colocar o outro tampo para fazer todo o fechamento e a gente finalizar a capa. Vou colocar o outro tampo embaixo, do mesmo jeito que a gente costurou o outro. Colocar a faixa já costurada com um tampo por cima. E agora é só fazer o fechamento completo.
E olha só, pessoal, eu tô um pouco indo aqui o fechamento e eu tô vendo aqui já que bateu bem certinho aqui as medidas. Eu aparei aqui a parte do zíper, daquela medida que a gente fez. Eu coloquei a faixa no tamanho que a gente fez, de 2,20, e o zíper eu coloquei numa ponta, fiz a emenda numa ponta e costurei, e quando a gente chegou aqui no final ele sobrou um pouco, então eu aparei para que essa outra faixa fique maior. E olha só, aqui eu já estou vendo que ela já ficou bem certinha. Eu vou dar só mais uma esticadinha nessa faixa de cima, mas aqui já vi que ela ficou bem no canto certo. Arrematar. E agora está pronta a capa para a gente poder colocar na almofada. A gente abre aqui o zíper para a gente desavessar, e abre mesmo com a mão e a gente desavessa ela para a gente poder ensacar a almofada. Antes de você colocar no canto, dá uma conferida na capa para ver se ficou algum ponto solto, coisa do tipo, para que você, quando tiver uma capa já no lugar, você não tem que tirar e fazer o serviço de novo. Então você já dá uma conferida dos dois lados da costura para ver se está tudo ok. E agora a gente vai ensacar a almofada. Vou dobrar ela aqui para a gente poder ensacar ela, como ela é muito grande. Então a gente dobra ela e vamos colocar ela na capa. Esse aqui é o jeito que a gente ensaca essas almofadas. A gente segura ela, dobrada ao meio, para poder ensacar ela. Agora a gente dá umas batidas, que aí ela vai se abrindo e o plástico e a capa vai pro canto. Ajeita de um lado, ajeita do outro, até ela encaixar para a gente poder fechar o zíper. Bate mesmo nela, porque senão ela não vai pro lugar não. Só vem pro canto se for batendo. Agora eu vou fechando o zíper para que ela vá pro canto, pra gente ver como foi que ficou. Fechando o zíper, vou colocando ela no lugar. A gente vai só fechando, aqui ela já foi pro lugar, tá vendo? A gente fecha aqui o zíper. Tá pronta a capa. Essa capa ela ficou folgada, porque eu vou colocar uns botões nela. E daí eu precisaria de mais plástico, né? Porque quando a gente, mais sintética aliás, que quando a gente for colocando o zíper, os botões, ela vai puxando, vai encolhendo, por isso que ela ficou um pouco folgada. Ela tá um pouco folgada essa capa. Mas se você for fazer essa capa ou qualquer outra capa, eu gosto de sempre fazer
A costura, eu meço ela deu 1,18 m aqui. Eu faço com 1,19 m para quando eu costurar a capa ficar com 1,17 m, porque ela vai ficar mais arrochada. Tá bom? Como é sintético. Eu sempre gosto de fazer ela mais justa por conta que ela vai ficar uma capa mais arrochada, mas bem feita. Aqui eu fiz ela mais folgada porque eu vou colocar os botões. Mas vocês podem ver, eu vou mostrar mais de perto que ela ficou uma capa bem feita. E o zíper que a gente colocou de outra cor não ficou aparecendo por conta do acabamento que a gente fez. Mas a capa é essa, eu vou mostrar para você de perto, para vocês verem os detalhes da capa. Olha só, pessoal, como foi que ficou a capa. Vou mostrar aqui de perto. Olha o acabamento do zíper que a gente fez, que não dá para ver o zíper. Eu vou mostrar para vocês como foi que ficou. Olha só onde ficou o zíper. Aqui a gente abre, ó, aparece o zíper e aquele acabamento, o pés-ponto que a gente falou no zíper foi esse aqui, ó. Tá vendo? Mas ficou uma capa bem feita. Aqui a emenda que a gente emendou a faixa lateral com a faixa do zíper. Também fizemos um pés-ponto para segurar mais. Ela ficou um pouco folgada porque a gente vai colocar o botão, mas a capa tá pronta. E a forma de fazer essa capa com essas faixas é essa aqui mesmo. Olha só. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha aí para que a gente possa trazer mais vídeo para vocês de passo a passo de como fazer, para vocês darem início aí a sua jornada na área dos estofados.